audiência da 118ª, agora com os casos José Milton Barbosa e José Idésio Brianesi. Então, com a palavra a Suzana Lisboa, retomando Luiz Carlos, a ele. Então, pode começar. José Milton Barbosa era dirigente da Ação Libertadora Nacional, AMN, tinha sido sargento do Exército, foi cassado em 1964, apesar de que nos documentos policiais eles informam que ele era desertor, ele foi cassado. Em 1969 ele passou a viver na clandestinidade até ser morto em 1971. Ele foi condenado à prisão perpétua e depois essa mesma prisão foi reformada para 20 anos e, por incrível que pareça, foi anistiado em 1979 em todos os processos aos quais ele chegou a ser condenado. Ele foi enterrado como indigente no cemitério de Peru, Dom Bosco, aqui em Perus, com o nome de Hélio José da Silva, e lá ainda se encontra. É um dos resgates que é importante fazer, não só da investigação das circunstâncias da morte dele, que nós vamos solicitar, como também do resgate do corpo. A única notícia que a gente chegou a ter é que ele tinha sido assassinado no dia 5 de dezembro de 1971, no bairro Sumaré, em São Paulo. Ele foi, no momento da prisão dele, foi também presa a Linda Tayá de Mello, que era a companheira dele, estava grávida e tem um filho, inclusive, que se chama José Milton. E nós temos o depoimento que ela nos fez em 1996 para fundamentar a solicitação da Lei 9.140. No dia 5 de dezembro de 1971, eu, José Milton e Gelson, no caso o Gelson Reicher, que foi assassinado, o caso dele foi relatado aqui pela Guerra Xavier Pereira, ele foi assassinado no dia 20 de janeiro de 1972. Então, no dia 5 de dezembro de 71, eu, José Milton e Gelson estávamos no bairro do Sumaré quando vimos uma blitz da Polícia Militar. Estacionamos o carro e fomos andando normalmente, não querendo chamar a atenção dos policiais. Entramos numa das casas dessa rua e, como não fomos atendidos à porta, decidimos pular os muros dessa e das casas subsequentes. Saímos numa outra rua, paralela que estávamos, onde percebemos que já vinham chegando alguns policiais. Já estávamos só eu e o José Milton. O Gelson tinha conseguido fugir. Paramos um carro particular. Entrei no carro e o José Milton ficou fora dele, próximo à porta do motorista, com uma metralhadora. Atiraram em minha cabeça, desmaiei. Quando voltei a mim, vi José Milton sentado ao volante, desmaiado, não percebendo nele nenhum ferimento. Puseram-nos em duas pílulas diferentes e nos levaram à Operação Bandeirante. Levaram-me para uma sala e José Milton para outra. Eu estava lúcida, embora em estado de choque. Faziam-me perguntas, mas minha voz não saía. Trouxeram algumas pessoas para tentarem me reconhecer. Só após é que me levaram ao Hospital das Clínicas para ser operada. Após alguns dias no hospital e já de volta à Operação Bandeirante, soube que José Milton havia morrido. Comecei a sentir os sintomas de gravidez. Foi feito o teste ali mesmo que confirmou a gravidez. Saí da UPAN no dia 28 de agosto de 1972 para o Hospital das Clínicas, onde nasceu nosso filho, nesse mesmo dia, e permaneceu comigo no presídio até quase seu terceiro mês de vida. Este filho, meu e de José Milton, leva o mesmo nome do pai. Na época tinha 23 anos quando ela fez
esse depoimento. Esse é um dos casos em que toda a documentação do Instituto Médico Legal é feita no nome de Hélio José da Silva, e eles reconhecem de imediato que trata-se do José Milton Barbosa. E ele é enterrado com o nome de José Milton Barbosa. A requisição para a certidão de óbito foi assinada por Antônio Dácio do Amaral, tendo como declarante Altino Pinto de Carvalho, sem a mínima ideia de quem seja, e diz que ele teria falecido às 16 horas do dia 5 de dezembro. E a ficha da dinoscópica de José Milton está anexada com o nome dele verdadeiro. Na ficha da dinoscópica está escrito à mão Alcides, não sei se seria o mesmo delegado Alcides Centralino Filho, que assina tantas requisições de exame cujos nomes foram alterados. E assina também, por exemplo, a do Dimas Antônio Casimiro, que o corpo foi remetido ao IML 2 dias depois de oficialmente ele ter sido morto. Então, esse Alcides Sintra assina qualquer coisa. Bom, o fato incontestável é que a Operação Bandeirante sabia que estava remetendo ao Instituto Médico Legal o corpo do José Milton e o fez propositadamente sob nome falso. A requisição tem a marca do T em vermelho e reproduz a versão oficial de que o tiroteio teria ocorrido às 16 horas no dia 5 de dezembro, na rua Tácito de Almeida, com Cardoso de Almeida. A ordem de fotografar o cadáver e tirar as impressões digitais e na ficha da entrada, a hora de entrada no IML, 21 horas. O tiroteio que teria acontecido às 16 horas, o corpo deu entrada às 21 horas no IML, onde ele estava nesse período na Operação Bandeirante, como confirma o depoimento da Linda Tayá. As impressões digitais que acompanham provam que ele tinha sido tirado, que eles tinham identificado quem ele era. O laudo, que é assinado pelo Antônio Dácio Franco do Amaral e José Henrique da Fonseca, aponta 4 orifícios de entrada de projétil de arma de fogo, situados na região infraescapular esquerda, na região escapular direita, no limite posterior das regiões escapular e infraescapular e na região anterior do braço. Ao exame interno, os legistas afirmam, aberto por o cabeludo e a caixa craniana, observou-se edema e anemia do encéfalo, tão somente. Assim escrito, tão somente. Como seria possível, então, o que significa esse tão somente? Apareceu do nada, porque as fotos encontradas no arquivo do DOPS, que no IML a gente não encontrou, a gente vê em pleno verão, isso era dezembro de 71, o Zé Milton veste uma crosta japona de lã, tem calça de veludo, e em volta do pescoço ele tem um lenço ou um cachecol, não sei exatamente o que é, e se visualiza perfeitamente a quantidade de ferimentos que ele tem no rosto. Ele tem várias lesões e equimoses no nariz, no canto do olho esquerdo, no queixo, na testa, que não são descritas no laudo. A morte teria sido ocasionada por anemia aguda traumática, mas não há nenhuma, o laudo é suficientemente sucinto para não dar nenhuma informação sobre o trajeto o que teria acontecido internamente com ele. Então, o que para nós seria importante fazer em relação à história do Zé Milton é solicitar que a Comissão Nacional determine um laudo pericial sobre as circunstâncias da morte dele e fazer
um contato com os familiares para que o corpo dele seja exumado do cemitério de Pirus e seja sepultado dignamente com o seu nome, como deveria ser. Bonito. O corpo está localizado? O corpo está no cemitério de Pirus. O cemitério de Pirus sempre é uma grande dúvida, porque Com nome falso. está com o nome de falso. Está com o nome de Hélio José da Silva. Mas aquele cemitério sempre é uma dúvida, né? A mulher na carta fala de um tiro na cabeça, um tiro na cabeça dele. E a mulher fala de um tiro na cabeça dele. Ela levou um tiro na cabeça. Ela levou um tiro na cabeça. Se ler direito, ela fala Não, ela levou um tiro na cabeça. Ela desmaia e leva um tiro na cabeça. porque há uma Está pessoa sendo que gravado. cuida. Está sendo gravado, por favor. Por favor. Olha, o microfone aí. Tenho a impressão que na carta da mulher ela fala que ela e ele teriam levado um tiro na cabeça. Aí ela acorda com ele caído sem verificar nenhum tiro. Claro que os tiros escapulares não são mortais, né? É tudo rômbico, né? Ele estava dentro do carro. Então, a última lembrança que ela tem dele é dele na porta, entrando no carro. Ela já estava dentro do carro. Ele está entrando no carro, ela leva um tiro, desmaia. Quando ela acorda, ela vê ele já sentado no volante. A senhora diz que o laudo tem uma abertura na cabeça com edema. Não, a abertura, eles abrem, eles teoricamente dizem, não sei se no caso do Zé Milton isso é verdade, os legistas normalmente descrevem, ao fazer a autópsia, que eles abrem o crânio pelo método de Krieger. Isso quer dizer que o crânio é cerrado, a calota craniana é cerrada. A maior parte das exumações que nós fizemos nos presos políticos, cujos corpos foram examinados no IML, apesar de ser descrito no laudo a abertura e o cerramento do crânio, isso não ocorre. Então, eu não tenho certeza se no laudo do Zé Milton isso está dito. Posso ler exatamente o que consta no laudo. Eu não li, eu li só partes do que consta no laudo. Posso ler o que consta no laudo por algum esclarecimento. A realidade da morte era evidenciada pelos clássicos sinais tanatológicos de certeza. Exame interno, exame externo, generalidades, cadáver em bom estado nutritivo, exibindo palidez da pele e mucosas visíveis, existindo pequena quantidade de grãos de terra aderidos à pele da região mental e das mãos. Lesões. Foram observados 4 orifícios de entrada de projétil de arma de fogo, bala, semelhantes entre si, grosseiramente circulares, com 8 milímetros de diâmetro, de bordas invertidas, borda equimótica e sem área de enxugo, situados na região escapular esquerda, no nono espaço intercostal, a 20 centímetros da projeção cutânea do processo espinhoso da 12ª vértebra torácica. B. Região escapular direita, na extremidade dorsal da segunda costela lateral, a 6 centímetros da projeção cutânea do processo espinhoso da 4ª vértebra torácica. C. No limite posterior das regiões escapular e infraescapular, internamente ao omoplata, e a 4 centímetros da projeção cutânea de seu ângulo inferior. D. Na região anterior do antebraço esquerdo, sobre a linha de projeção do cúbito na região, posição de suginação, e a 18 centímetros da epífice distal do osso mencionado. Exame interno, aberto por o cabelo e a caixa craniana, observou-se edema e anemia do encéfalo, tão somente, com abertura
Nas cavidades torácica e abdominal constatou-se hemotórax bilateral, hematoma de mediastino superior, onde foram encontrados projetos correspondentes aos itens B e C, fratura cominotiva da segunda costela direita, extremidade dorsal, ferimento pélvico contuso no lobo superior do pulmão direito, ocasionado pelo projétil item B, perfuração do terceiro médio do esôfago da traqueia, escovados na trajetória do projétil C, ferimento pélvico contuso no nono espaço intercostal esquerdo, do lobo inferior do pulmão lateral. Tem mais. Ferimento pélvico confuso dos músculos musculando superficial e médio da região anterior do antebraço esquerdo, estando o projétil aflorando a pele já na margem radial a 15 cm da epífise distal daquele osso e correspondendo ao projétil de item D. Os projéteis retirados foram enviados à polícia técnica. Não encontramos outras lesões de interesse médico. Concluímos que o examinado faleceu em consequência da hemorragia interna aguda traumática. Em resposta aos quesitos: morte violenta no segundo, hemorragia interna, o terceiro, agente pérfido contundente, ao quarto, se houve violência ou torturas, não. O que eu observei é que eu considero que é necessário fazer o exame, esse laudo pericial, primeiro, pelos evidentes sinais que ele tem no rosto de hematomas e equimoses que não são descritos. E por essa existência de um edema na cabeça que não aparece, por quê? Se eu olho essa foto, eu digo, está aqui por que ele tem um edema na cabeça. Ele tem diversas escoriações, o corpo dele está coberto de uma forma que não dá para entender, porque dentro do que nós levantamos enquanto comissão de familiares em todos esses anos, dos casos que nós podemos apurar, é que 5 horas para sair ali da Cardoso de Almeida para chegar no ML, ele deve ter estado, pode, muito provavelmente, ter entrado vivo na Operação Bandeirantes, onde a vida também entrou, e de lá saído morto do ML vestido dessa forma. Não sei se ficou claro. Não. Eu só queria lembrar, Suzana, que pela declaração da Linda, os dois foram levados para a Operação Bandeirantes. Um foi para uma sala, outro foi para outra. Não, pela declaração da Linda, os dois foram levados para a Operação Bandeirantes. Um entrou para uma sala, um foi levado para uma sala, outro foi para outra. Ela fala isso. Ou seja, ele estava vivo lá. Até que eu comentei aqui com o Adriano. A gente que viveu, né, aquele período, viu como é que era, ele foi para uma sala para ser torturado. Não é para outra coisa. Ele foi torturado antes de ser morto. Pode tentar mostrar o que a gente tem dessa foto, mas a foto não. Esse é um xerox da foto. Agora, as lesões são evidentes. Quando eu apresentei o caso na comissão especial, ele foi retirado com vistas pelo representante do Ministério Público na comissão especial, pelo Paulo Bonet, e ele, a maior parte das informações que a gente ressalta, como a roupa e os horários, ele não considerou. O que ele considera relevante é a comparação das fotografias. E os ferimentos, ele acha que o laudo necroscópico é minucioso, entendeu? Do meu ponto de vista não é, porque não descreve direito, mas ele considera que é minucioso, mas o laudo não faz referências às marcas visíveis nas fotografias. Ele diz, as fotografias emprestam significado relevante à demora ocorrida entre o momento da morte e o da entrega do corpo ao ML, certo de que a polícia nesse período tinha o domínio da situação. As fotografias transmitem de igual sorte importância à indicação de nome equivocado do cadáver e subsequente enterro sobre o mesmo nome incorreto. Então, ele defere o pedido em cima das fotografias. Por isso que eu acho que é fundamental que se tenha esse laudo pericial feito
pelos períodos da Comissão Nacional da Verdade, podemos tentar conseguir as fotos. Agora, mesmo nesse xerox, são visíveis os hematomas e as equimoses que o Zé Milton tem. É mais um dos assassinatos cometidos sob tortura, com versões oficiais de tiroteios que não existiram. O menino está com quantos anos? O filho da Linda. 1971. 72 que ele nasceu. 72. 43, né? 42. Você tem 5 anos? Não, eu nunca mais me encontrei com a Linda, mas eu tenho o telefone lá, o endereço dela, o telefone, a Melinha pode fazer esse contato, que elas estiveram presas juntas, para ver se ela tem o interesse que a comissão, ela mora no Paraná, se eles têm o interesse que a comissão proceda. O filho, quando nós temos seminário a infância roubada, nós gostaríamos que o filho desse um depoimento, até porque ele nasceu na prisão. Né? Ele é um caso da mãe grávida o tempo todo na prisão, mas ele morava nos Estados Unidos, você não podia ver. Né? Nessa época, foi o ano passado, nós fizemos esse contato. Então nós podemos fazer novo contato com ela, pelo menos. Parece que ele trabalha nos Estados Unidos. Que é a carta da viúva. Que é da Linda Tayana. Eu conosco aqui, assim. Para com isso. Até tecnicamente fica ruim, você fica de costas, está transmitindo ao vivo. Em relação ao Zé Milton. Não, vamos pensar outro caso, né? Ou está lá. Tem alguma... nós encerramos esse caso ou aguardamos a sua leitura? Não. Eu errei. Atiraram na minha cabeça. Eu tinha entendido que tinha um tiro nela e um tiro nele. E aí daria... A Linda tem até hoje a marca do tiro. Realmente é um caso que a gente sempre brincava com ela na prisão, né? Porque uma que leva um tiro na cabeça e não morre grávida, né? A gente fala, nossa, é ruim. A gente ficava com ela. Projeta essa imagem lá, vê se a câmera recupera um pouco melhor. Aquelas está muito ruim a recuperação. Vê para a tua câmera também como fica e vê como fica para a TV. Ajuda aqui. Na sua placa, na sua placa. A minha placa. Já falou, ela explicou. Sabe, da roupa, imagina que você está com uma roupa dessa em vez de lã. Você pôs eles queriam montar uma história que eu tinha visto de lã, Eles dizem que a família nunca reivindicou lá em Perus, e nem a Linda Tayá perguntou lá em Perus, não requereu nada. Quando há muitos anos atrás foi feito contato com a Linda, ela não sabia se ela teria condições legais de fazer essa movimentação, porque o filho dela tem o nome dela, né? O menino tem o sobrenome dela, não tem pai. E ela não sabia se ela teria condições legais de fazer essa tratativa. Teve que ter a confirmação de que era companheira há mais de 5 anos. Ele estava morto. Ela não colocou, não sei se foi por isso que ela não colocou, eu não sei. Eu sei que ele não tem o nome do pai, então oficialmente teria que não, eu não sei detalhes, né? Eu sei que ela tinha dúvidas se ela teria condição legal de fazer esse resgate do corpo dele. Ela dizia que ela não tinha um terreno em cemitério onde ele pudesse ser enterrado. Ela está no Paraná, que talvez
disponibilizou para a cidade natal dele, se a gente pudesse ajudá-la nesse sentido. O que eu acho é que hoje, com a Comissão da Verdade, com o apoio das comissões estaduais e da federal, nós podemos voltar a falar com ela sobre isso, porque ela tem sim toda a condição legal de fazer essa solicitação. E o menino, se quiser também, moço, né, o rapaz, fazer um processo para colocar o nome do pai, caso seja da vontade dele, isso é uma coisa muito pessoal. Suzana, eu sei que está muito longa essa sessão, agora, embora a família parece que tem uma dificuldade, fala um pouco da origem, ele era sindicalista, você sabe alguma coisa da vida desse moço? Não sei. Ele era sargento do exército, não conheço. Não. Ele era militar, foi caçado em 64. Eu não tenho informações da vida dele. Não, ele era, sempre foi militante que eu saiba da Ação Libertadora Nacional, era dirigente da Ação Libertadora Nacional. É o que eu sei que Ele estava engajado em Mato Grosso. E ele estava engajado no exército, lá no estado. Acho que no Rio de Janeiro, mas eu não tenho certeza. Ele chegou a trabalhar no Rio de Janeiro como radialista. E essa é a foto, não a foto da morte, é a foto de vida, né? E essa é ele vivo. Seja algum documento. É a foto de documento bem jovem. Qualquer contato com essa senhora, houve realmente uma modificação legislativa no Brasil, que é relativamente recente em relação a esses fatos, que é o seguinte: a legalização por duas leis da união estável. Antigamente não havia, quer dizer, não casado não pode pôr o pai. Hoje, não casado pode pôr, eu acho que é uma lei mais recente até, que a mulher coloca o nome do pai, e o pai, se quiser, tem que provar que ele vai sair. Mas também houve a união estável, a legitimação de união estável, há duas leis sobre união estável, que legitimaria o filho. Mas, olha, o importante é que ela destacar que ela estava totalmente dominada, estava presa. Ela teve o filho na prisão. Então, quem faz essa certidão não é ela, né? Quem pede no cartório é eles. É a repressão. Mas hoje ela tem esse direito. A legislação hoje permite. Eu tenho mais alguns dados aqui biográficos dele. Bonito em Pernambuco, filho de Maria das Dores de Paulo, não consta o nome do pai, era sargento radiotelegrafista do Exército, formado pela Escola de Sargento das Armas, sendo caçado em 64 com Congo. Até fevereiro de 1969 era funcionário da SUNAB. É o que consta aqui. Em 67 ingressou no curso de Economia da antiga UEG, atual UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, estudando até o 3º ano, quando por suas atividades políticas foi forçado a entrar na clandestinidade em 69. Foi militante do PCB, do PCBR e, por fim, da LN, da qual tornou-se dirigente regional. É isso. Não tenho, nunca conheci a Linda Dayana, não tenho nenhuma informação ou referência dela. Eu sei que ela foi presa no Rio de Janeiro em 1900, acho que no início de 70, começo de 69, foi solta e depois foi presa novamente aqui, no dia da morte do Zé Milton, e ficou presa até 1974. O bebê dela foi até quase 3 meses com ela, depois foi criado pela mãe. Ele visitava ela regularmente e ela continuou presa até 74. Em processo, deve ter conseguido, não sei, a liberdade condicional, não conheço detalhes do processo dela. E já faz muitos anos ela foi morar em Curitiba. Eu
assim incrível, porque duas presas políticas tinham levado tiro na cabeça, que foi ela e a Eliana Potiguara. A Eliana Potiguara ficou manca, ficou paraplégica um tempo, né, ou hemiplégica. A gente tem muitos cuidados com a saúde dela. Agora, a Linda Tayá, por sorte, ela não teve sequela nenhuma, inclusive o filho nasceu normal. É claro que ela desmaiou, ela ficou sendo tratada de alguma forma, e foi, enfim, ficou no doicote, que a gente imagina que ela deve ter passado, mas ela não teve sequela. Agora, a Eliana Potiguara tem sequelas até hoje. Eu só falei com ela por telefone, às vezes alguma carta, porque quando saiu essa lei, eu vi que a Linda tinha direito e entrei em contato com ela para que ela fizesse o requerimento pedindo o reconhecimento do José Nildo Barbosa como tendo sido uma vítima, um assassinato pela repressão política. Depois eu entrei em contato com ela justamente quando houve aqui o seminário de infância roubada, que ela sempre lembrada porque ela teve um filho na cadeia, né? Então nós fomos atrás dessas crianças. Mas não a vi mais. Toda essa documentação que a Suzana tem, você também tem arquivo? Essa documentação não é da Suzana, é da Constante Familiar de Mortes da Precisão Política. Que está na sua casa, no seu escritório. Que fica num lugar reservado, onde nós mantivemos isso há muitos anos, e que provavelmente hoje nós buscamos um espaço, né, Suzana? Porque a gente uma documentação, eu diria assim, duramente preservada por um grupo de familiares, duramente, porque é um espaço enorme, nós temos que ter sempre cuidado com o espaço. Teve um momento na história que foi cupim, né? Entrou cupim come papel, nós perdemos muitos documentos importantes, muitas fotos importantes. Então, essa documentação a gente tem mantido com dificuldade e acho que nós temos que fazer uma doação para alguma instituição que realmente guarde tão bem como nós guardamos. José Edésio Brianese. Ele nasceu em 23 de março de 1946 em Londrina, Paraná, filho de José Paulino Brianese e América Tomioso Brianese. Eu vou pegar uma biografia maior que tem dele aqui. Ele fez o primário, o ginasial, em Apucarana, no segundo grau na Escola Técnica de Comércio, em Jandaia do Sul, município próximo a Apucarana. Atuante no movimento estudantil da cidade, concorreu à presidência da União dos Estudantes de Apucarana em 1966. Participou do 19º Congresso da União Paulista Paranaense dos Estudantes Secundários, em janeiro de 68, tendo se destacado como uma das lideranças de oposição à diretoria da entidade naquela oportunidade e da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundários, em Minas Gerais, em abril de 1968. Foi um dos líderes do movimento estudantil de Apucarana e Jandaia do Sul na luta contra o ensino pago deflagrada em janeiro de 1968. Em abril e maio de 68, foi chamado ao portal do Exército de Apucarana para prestar esclarecimentos de suas atividades políticas no meio estudantil. Uniu-se, ainda no início de 68, à dissidência do Partido Comunista Brasileiro, permanecendo integrado a esta organização até setembro do mesmo ano.
Após o rompimento com a dissidência, contratou a Ação Libertadora Nacional, em São Paulo, a qual se integrou em janeiro e fevereiro de 1969, junto com Antônio dos Três Reis de Oliveira, outro paranaense, assassinado em 1970 e compõe a lista dos desaparecidos políticos até hoje. Mudando-se para São Paulo, o Brianesi passou a exercer sua atividade política ao lado de Três Reis nessa cidade e região metropolitana. No dia 14 de abril de 1970, foi assassinado pela equipe do delegado André, do Aeroporto de São Paulo, na pensão onde morava, perto do aeroporto de São Paulo, Rua Itatins, número 88, Campo Belo. Em documentos do DOPS do Paraná, está escrito que o fichado morreu na cidade de São Paulo. Apesar de assassinado com apenas 24 anos, foi uma pessoa que marcou a sua passagem por Apucarana. Querido e respeitado por todos, é lembrado como um jovem preocupado com o destino do Brasil, que amava seu povo ao ponto de se envolver na luta pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Em homenagem póstuma, o município de Apucarana destilou seu nome à Escola de Primeiro Grau, situada na Rua Paranapanema, núcleo residencial Papa João Paulo I, funcionando ao lado da Escola Estadual Heitor de Alencar Furtado, conforme o decreto municipal de 1990. Ele recebeu outras homenagens recentemente, mas eu acabei por não trazer. O corpo dele foi levado pela família para ser enterrado em Apucarana. Tem diversas, a família fez um caderno com todos os diplomas dele, com toda a história dele, que faz parte dos arquivos da Comissão de Familiares e também da escola com o nome dele lá em Apucarana. Diversas matérias que foram feitas lá. Deixa eu pegar. Os legistas que assinam o laudo deles são Cipriano Oswaldo Mônaco e Paulo Queiroz Rocha. Eles determinaram como causa da morte a hemorragia interna traumática. E a versão oficial é que ele morreu em tiroteio com agentes da Operação Bandeirantes. Nós só encontramos parte da documentação do IML no DOPS. Não tem informações de entrada, de horário de entrada do corpo, só tem a primeira parte da ficha, da requisição de exame, mas não tem o resto da documentação. A foto do corpo dele, também encontrada no arquivo do DOPS de São Paulo, ele aparece com um dorso nu e a barba por fazer há diversos dias, hábito que não tinha e que contrariava qualquer regra de segurança dos militantes clandestinos. A foto contradiz as informações contidas também na única folha do laudo, em que dera entrada no ML vestindo camisa de seda de fantasia, calça de brinzoarte, calção. O deputado Mário Miranda, na época, como integrante da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, solicitou ao perito criminal Celso TMV, que hoje integra o grupo de peritos da Comissão Nacional, que ele fizesse a análise do laudo necroscópico dessa única foto do Brianesi. Mas o período se viu impossibilitado de reconstituir a dinâmica face às omissões constantes do laudo. Ele ressalta apenas que o laudo não permite caracterizar a distância dos disparos, mas que para pelo menos 2 dos disparos que são relatados, a trajetória é de frente para trás e não de trás para frente, como é descrito no laudo. Ele considerou ainda que a diferença de nível no momento dos disparos dos ferimentos apontados indicaria que ele estaria em posição abaixo dos atiradores.
que seria um forte indício de execução, até porque ele media 1,85 m. A exumação, ele descartou a exumação dos restos mortais para o exame, porque os pais, na época, levantaram dúvidas se gostariam de fazer isso ou não. Então, a única alternativa para a gente tentar ter mais informações sobre as circunstâncias da morte dele era encontrar novos documentos. Se essa foto aqui é do IML de São Paulo, ela não consta, pelo menos não constava na época nos arquivos do IML, mas ele está visivelmente depauperado nessas fotos. Eu também conheci o Décio Guianese aqui quando ele esteve em São Paulo. Ele pode ter emagrecido bastante desde a última vez que eu vi, mas todos que viram essas fotos e que conviveram com ele na época e que viram, encontraram com ele momentos antes da data da morte, dizem que isso aqui não condiz com as características dele. Vocês querem mostrar a foto dele? Está vendo o contraste? Uma lente. Tá? Tem um braço aqui, eu esqueci a base aqui. Pega mais perto. Eu até peguei
sessão está suspensa por 5 minutos.